Nos últimos meses, autoridades dos Estados Unidos passaram a falar publicamente sobre um plano estruturado para a Venezuela. Esse plano foi apresentado ao Congresso americano e, segundo o governo dos Estados Unidos, tem como objetivo lidar com a crise econômica, institucional e política enfrentada pelo país sul-americano. O ponto central dessa estratégia é que ela não seria aplicada de uma só vez. Pelo contrário, o plano está dividido em 3 fases bem definidas, que deveriam acontecer de forma sequencial. Neste vídeo, você vai entender como funciona cada uma dessas 3 fases, qual é o papel do petróleo em cada etapa e por que esse recurso aparece como elemento central em toda a estratégia apresentada pelos Estados Unidos. Para entender o plano, é importante compreender o contexto. A Venezuela possui as maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo, superando países como a Arábia Saudita e Canadá. Durante décadas, esse recurso foi a base da economia venezuelana e da arrecadação do Estado. No entanto, ao longo dos últimos anos, o país enfrentou uma forte queda na produção, dificuldades de manutenção da infraestrutura, sanções internacionais e perda de acesso a mercados externos. Esse cenário levou a uma redução drástica das exportações de petróleo e agravou a crise econômica. É a partir desse contexto que o governo dos Estados Unidos afirma ter elaborado um plano gradual para lidar com a situação venezuelana. Segundo o secretário de Estado, Marco Rubio, o plano dos Estados Unidos para a Venezuela está organizado em 3 etapas principais: estabilização, recuperação econômica e transição política. A lógica apresentada é que cada fase depende do avanço da anterior. Ou seja, não haveria transição política sem recuperação econômica, e não haveria recuperação econômica sem um período inicial de estabilização. Em todas essas fases, o petróleo aparece como elemento-chave, seja como fonte de recursos, seja como instrumento de reorganização econômica. A primeira fase do plano é chamada de estabilização. De acordo com autoridades americanas, essa etapa tem como foco reduzir a instabilidade econômica e financeira da Venezuela, criando um ambiente minimamente previsível. Um dos pontos centrais dessa fase é o controle rigoroso sobre a exportação de petróleo venezuelano. A proposta envolve supervisionar como o petróleo é vendido no mercado internacional e como as receitas obtidas com essas vendas são administradas. Segundo o governo dos Estados Unidos, essa supervisão teria como objetivo evitar desvios, uso irregular de recursos e falta de transparência na gestão do dinheiro proveniente do petróleo. Ainda de acordo com o plano, parte dessas receitas seria utilizada para cobrir custos operacionais básicos e ajudar a estabilizar setores essenciais da economia. Na prática, isso significa que durante a fase de estabilização, a Venezuela não teria total autonomia sobre o fluxo de suas exportações de petróleo. As vendas ocorreriam de forma controlada, com monitoramento externo, enquanto sanções e bloqueios continuariam sendo usados como instrumentos de pressão e organização do processo. Segundo autoridades americanas, essa etapa não seria permanente, mas necessária para criar uma base econômica mais organizada antes de avançar para a próxima fase do plano. A segunda fase do plano é chamada de recuperação econômica. Nessa etapa, o foco deixa de ser apenas o controle e passa a ser a reconstrução da capacidade produtiva do país, especialmente no setor de petróleo. O plano prevê a entrada de empresas estrangeiras, principalmente do setor energético, para investir na recuperação de campos petrolíferos, refinarias e infraestrutura logística. A ideia apresentada é que esses investimentos ajudem a aumentar a produção, gerar empregos e melhorar o fluxo de recursos para o país. Segundo o governo dos Estados Unidos, essa etapa permitiria que a economia venezuelana voltasse a operar de forma mais estável e previsível. A terceira e última fase do plano é chamada de transição política. De acordo com a estratégia apresentada, essa etapa só ocorreria depois de avanços concretos nas fases de estabilização e recuperação econômica.
O objetivo declarado é promover reformas institucionais, reorganizar o sistema político e realizar eleições, além de reintegrar a Venezuela a fóruns e organismos internacionais. Segundo autoridades americanas, a lógica é que uma transição política seria mais viável em um ambiente econômico menos instável e com instituições funcionando de maneira mais organizada. Em resumo, o plano dos Estados Unidos para a Venezuela propõe uma abordagem gradual, estruturada em 3 fases, com o petróleo desempenhando um papel central em todas elas. A implementação desse plano depende de diversos fatores, incluindo negociações diplomáticas, reações internacionais e a execução prática de cada etapa. Nos próximos meses, a evolução dessas fases deve continuar sendo acompanhada de perto por governos, empresas e organismos internacionais. Obrigado por assistir, deixe um like e siga o canal.